Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, graça e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, é o evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26, que diz: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam ao caminho da vida eterna. Querido povo de Deus, essa leitura que acolhemos nos mostra 3 episódios do ministério de Jesus em Jerusalém: a maldição da figueira, a expulsão daqueles que profanavam o templo e uma exortação à fé. Na verdade, esses 3 episódios falam de uma realidade apenas, que pode ser compreendida quando Jesus, com fome, vai à figueira buscar frutos e não encontra fruto algum. Então, qual a finalidade de uma figueira sem frutos? Então Jesus, que procurou frutos nessa figueira, mas não os tendo encontrado, Jesus amaldiçoou a figueira e disse: que ninguém coma fruto de ti. E aquela figueira depois secou. Essa figueira é a imagem daquele que, tendo toda a condição, que tendo recebido a graça divina, que tendo recebido os dons, que tendo recebido a palavra de Deus, que tendo recebido os sacramentos, que tendo recebido a presença do próprio Cristo, não produz frutos. Meus irmãos, essa figueira é a imagem da nossa própria vida. Deus tem fome dos frutos que nós podemos dar. Esse episódio apenas se repetiu lá no templo, quando Israel, que deveria dar frutos, quando Israel, que tinha recebido as promessas, que tinha recebido o Antigo Testamento, que tinha recebido as alianças, Israel explorava o povo simples, no próprio templo de Deus. Israel não amou a humanidade daquelas pessoas simples que procuravam a presença de Deus, mas pelo contrário, aqueles homens, líderes religiosos, exploravam e fizeram da casa de Deus uma espécie de comércio, de covil de salteadores. E Jesus, a semelhança daquela figueira, Jesus ali procurou frutos, mas não os encontrou. E na exortação final sobre o poder da fé, Jesus fala, quando os discípulos ficaram admirados que a figueira havia secado, Jesus diz: tenham fé, tenham fé. Tudo quanto em oração pedirem, peçam crendo que já receberam, e assim será com vocês. Mas o Senhor ainda retoma o episódio dos frutos, o grande tema dos frutos que Ele espera de nós, porque Ele diz assim:
Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se o fruto de Deus não estiver no nosso coração, nós igualmente pereceremos como aquela figueira. Igualmente pereceremos como Israel, que tendo todas as condições, que tendo tudo que era necessário para dar bons frutos, frutos de vida eterna, Israel não acolheu os frutos de Deus. E nós, aqui, temos recebido tantas graças. Recebemos o sacramento do batismo, recebemos o sacramento da Eucaristia. O tempo inteiro Deus nos cerca de tantas graças e de tantas bênçãos, porque Deus quer produzir em nós amor. Sim, meus irmãos, o amor de Deus não é um amor molenga. O amor de Deus é um amor exigente, um amor que espera e produz em nós o melhor. Deus nos ama não simplesmente para deixar que nós nos acomodemos nos nossos erros e dos nossos pecados. Não, Deus nos ama tanto que Ele quer nos ensinar a amar. Ele quer que o seu amor esteja vivo em nossos corações. Um dia, meus irmãos, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E nesse dia, nós seremos julgados. Que o Senhor, ao olhar para nós, encontre os frutos que Ele espera receber. Vivemos o tempo da misericórdia. É tempo ainda. É tempo de dar frutos. É tempo de viver a vontade de Deus. É tempo de abrir o coração para os frutos que Deus deseja receber de nós. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.